Muitas foram as lutas, vários foram os obstáculos vencidos. Mas quando veio a depressão, essa conseguiu abalar inteiramente o psicológico de Virgínia Correia. Apenas uma intervenção divina poderia curar a alma da nossa entrevistada de hoje. Olá, Virgínia, seja bem-vinda ao programa Prova Viva. Obrigada, Adriana. Muito bem-vinda estou eu aqui, né, para dar meu testemunho de vida e o que Deus fez na minha vida. Já contamos várias coisas, né, que você já pode começar dizendo mesmo desde o início, aonde tudo isso começou. Parece que toda a base da sua dificuldade ela teve mesmo no relacionamento familiar, é isso mesmo? Sim, nós somos 3 irmãos, eu sou a última, né, mais nova, caçula, e quando eu cheguei, a família já estava destabilizada. Então, houve uma solicitação do meu pai para minha mãe que me abortasse. Então, no útero, eu já fui rejeitada quando ela tomou 2 remédios. E quando ia para o 3º remédio, a minha avó descobriu e ali interrompeu todo o processo, né? E até os 2 impediu que ela finalizasse. Exatamente, o aborto. E até os 2 anos eu não andava e nem falava, né? Então eu vejo isso como algo que já estava lá no útero, né? Eu não acredito que seja depois do que eu nasci. E isso foi até uma certa idade onde isso pesou muito, né? Porque quando criança a gente não entende, né, Adriana? A gente não entende o que está acontecendo. A gente sente, mas não entende. Eu nasci numa família evangélica por parte de mãe, né, e espírita por parte de pai. Então, já havia ali também um conflito, né, de jogo desigual mesmo, tá? Então, e sou neta de grã-mestre de maçonaria. Então, existia ali toda uma briga espiritual, uma luta espiritual realmente pela minha vida. Porque eu tenho certeza, eu creio nisso piamente, que Deus já tinha um propósito na minha vida. Então, o tirar minha vida no ventre, já havia ali uma necessidade de romper os propósitos de Deus. Né? Então, a luta foi muito grande no que se tange na área espiritual, realmente. Mas o que eu posso falar com certeza é que os planos de Deus nunca são frustrados, né? Você falou que quando criança você sentia, mas não compreendia na questão da ação até dos pais. Você não sabia isso na época. Mas você sentiu a rejeição depois que nasceu? Sim, claramente. Sabe? Tanto é que quando meu pai faleceu, eu via meus irmãos chorar e eu olhava e dizia assim, mas eles estão chorando por quê? Com tanta dor, por quê? Porque eu não sentia essa perda como pai, eu sentia essa perda como uma pessoa que convivia comigo. Mas eu não conhecia o pai que todo mundo teve, né? E todo mundo até hoje fala que meu pai foi uma pessoa maravilhosa, né? E eu falo que saudade que eu tenho de ter conhecido esse pai. Né? Mas não foi possível o nosso convívio, né? Não foi possível mesmo. E você tinha quantos anos quando ele faleceu? Eu já estava, foi em 2000, eu estava com uns 43 anos, hoje eu estou com 55, né? Ou seja, mesmo com todo esse tempo de oportunidade para conviver com esse pai, essa ação de rejeição, ela interferiu no seu relacionamento por todos esses anos? Sim, sim, porque todo tempo ele me punha para fora de casa. Então, assim... Só com você? Só comigo, entendeu? Assim, ele sempre foi severo, mas com os outros ele foi bem mais tolerante, né? Meu pai era joalheiro, ele era dono de uma empresa de joias e ele tinha 2 fábricas. E no momento que minha mãe engravidou, foi quando houve um assalto muito grande e ele perdeu muita coisa. Então, eu acho que aquela quantidade de filho, mais um chegando, isso também acabou afetando o emocional dele. E ele não conseguiu dividir isso... a questão profissional da vida dele com a minha chegada. Então, eu acho que ele foi um marco muito grande para ele. Eu acho que eu remeti a ele essas situações, né? Então, assim, também eu não tinha hoje o conhecimento que eu tenho. Né? Porque, mesmo nascendo no lar cristão da parte de mãe. Sim, mas eu era tirada da igreja, eu era tirada da escola, sabe? Então, assim, eu estava estudando, de repente eu já não estava estudando mais, né? Porque ele ia lá e desmatriculava. Era uma coisa muito confusa, foi sempre muito confuso, né? E eu realmente não entendia, né? O entendimento eu não tinha, mas eu tinha um amor por ele, assim, meio que diferente também.
sabe? Então, assim, ele chegava em casa, eu era a primeira a pular no colo dele, mas também era a primeira a ser jogada debaixo do sofá. Então, assim, era uma coisa muito louca. Até um dia que eu percebi que a gente não tinha mais como... Não era normal aquilo. Entendeu? Assim, que eu tomei a consciência de que aquilo não era normal, aí a coisa mudou muito, né? Porque aí, tanto eu ia à igreja, quanto eu também não ia, porque ele também não deixava, eu também não conhecia a palavra da forma que eu conheço hoje, né? Então, a igreja para mim era igual respirar, eu precisava para respirar. E não para entender, né, o que é relacionamento com Deus. Conta então um pouquinho agora como é que isso repercutiu na sua vida. Então, você vem dessa infância, né, abalada emocionalmente, psicologicamente por essa ação de rejeição do pai e também da mãe? Não. Só do pai? Só do pai. E aí, como é que isso interferiu na sua vida? O que isso ocasionou na sua vida, no seu corpo, na sua saúde? Totalmente. Ela teve toda a influência na minha vida, tá? Eu, com 18 para 19 anos, aliás, com 17 para 18 anos, eu terminei o noivado, né? De 5 anos de namoro, eu comecei a namorar muito nova. Eu creio que nessa época eu buscava muito a figura homem como a figura de apoio, né, e proteção. E 2 anos para 3 anos depois eu estava grávida de uma outra pessoa, porque eu tinha terminado o noivado, engravidei de uma outra pessoa que eu namorei simplesmente, né? E aí a coisa tomou um rumo, porque o pedido dele também foi: você, por favor, aborte, porque eu vou te dar um apartamento de cobertura e carro e o que você quiser de joia, mas eu não quero uma filha mais solteira. Isso me fez fugir de casa, isso me fez vários conflitos com ele. E aí, quando ele viu que eu não faria o aborto, então ele propôs que eu não pedisse nunca nada. E eu achei muito estranho, porque eu falei, interessante, porque eu sempre não pude nunca nada, né? Então, vai mudar em quê? Só que até Você então eu tinha era 19? sozinha. 19 anos, 19 para 20 anos. Já estava chegando aos 20 anos. Meu filho nasceu em novembro, dia 10 de novembro. Eu fiz 20 anos no dia 7 de janeiro. E isso, veja bem, foi uma coisa muito complicada, né? Porque a mesma rejeição que eu tinha e que eu sentia, eu acabei transferindo ela para o meu filho, porque aí eu tive que ser pai e mãe. Uhum. Né? Então, a história se repetiu, né? A história se repetiu. Então, faltou esse amor de mãe, porque aí eu fui o pai da história, né? Nessa gestação que você teve o problema do útero? Não. Não. E aí, mas assim, a minha doença, as minhas patologias que os médicos dizem, né? E que eu não as recebo, né? De forma alguma, elas têm a ver com DNA mesmo, tá lá na hereditariedade, tá? Mas muitas delas eu vejo que é realmente no emocional, tá? É o emocional mesmo. E elas influenciaram e influenciam até hoje se eu não tenho Cristo comigo muito próximo, tá? O que eu posso dizer é que no momento em que a gente teve todas essas questões pendentes e que eu também acabei transferindo isso para meu filho, querendo ou não, por ter sido pai, né? Isso acabou também dando uma reprise, né? E aí a gente vai perceber que isso tem a ver com herança hereditária, com a parte espiritual. E durante bastante tempo, na minha gravidez, foi que eu tive meu encontro com Jesus. Foi ali que eu conheci Jesus. E foi ali que a minha vida começou a mudar. Você tem quantos filhos? Eu tenho um só. Um filho. Um só, né? Nesse momento que você engravida e que seu pai pede para poder retirar e que você toma a atitude de deixar e que você tem esse encontro com o Senhor. Com Jesus. Uhum. Aí foi assim, aonde a minha força, ela existiu, porque eu sou forte aonde ele me fortalece, né? Então nada foi por mim, né? E o pai do seu filho, ele acompanhou essa gravidez? Ele soube? Não, ele teve presente? Ele soube, mas não acompanhou, porque meus pais estavam mudando para Porto Velho, Rondônia, porque tinha uma fábrica de joias, e lá era onde o garimpo, né? E ele, então, não passou a fase de gravidez comigo, eu passei sozinha. Então, você acabou voltando e ficando com a sua própria família, com seus próprios pais, e criou seu filho juntamente com seus pais, na sua casa, com eles. Na verdade, meus pais separaram e voltavam, eu também era jogada para fora de casa, meu filho ficava porque eles me deixavam levar. Foi muito tumultuado tudo isso, e isso acabou me gerando doenças gravíssimas. Como o que, por exemplo?
Herpes zoster, que é totalmente pela imunidade que a gente tem, né? E ela vem muito na relação das suas emoções, né? Eu tenho um angioedema gástrico e quando eu estou numa fase assim mais complexa, ela acaba que ela fica bem à frente, sabe? Assim, são coisas que eu sinto, né, hoje. E depois de tudo isso, eu fui morar na Estância Paraíso, fiquei 9 meses lá, onde eu gerei totalmente a minha cura. Saindo de lá, eu tive apoio do Dino, que é uma pessoa sensacional, ele e a família dele, a Rita, né? Eles me apoiaram muito no momento também, de muito conflitos, pastora Paulette. E depois disso eu fui para a Clínica da Alma, né? Pois é, mas foi para tratar o quê, especificamente? Nada. Eu tinha acabado de fazer o carisma e como eu não tinha onde morar e estava de INSS licenciada por doenças físicas, né? Coluna, 3 hérnias de disco, são 6 patologias que me deixam, às vezes, bem complicada. E aí foi nesse momento em que eu tive que o INSS não me pagava e a empresa não deixava voltar. Então, acabou que eu precisava de conseguir sobreviver, né? Então, eu tive apoio de pessoas que foram importantíssimas na minha vida. Lorival, né? O Lori, que é uma pessoa, assim, que foi fantástica. Ele, Andréia, Manancial Louvores, foram pessoas, assim, que estiveram comigo o tempo todo. Então, o que eu não tive da família, eu tive da igreja, né? Foram Essas enfermidades que você teve, qual delas você traz, assim, como um testemunho de que Deus realmente mudou sua vida a partir daí? Todas. Porque para os médicos eu não andaria, para os médicos eu não falaria, para os médicos eu não mais estaria viva. Eu já entrei 3 vezes no bloco onde eles não queriam me dar, me internar e fazer a cirurgia, porque eu não passaria dali, porque eu tenho plaquetopenia, plaquetas baixíssimas, então se abrisse eu ia sangrar até morrer, né? E se eu saísse do bloco eu ia direto para o CTI. Né? E para honra e glória do Senhor, eu estava em casa no dia seguinte. A única questão é que eu ia para o cemitério ou eu ia para o CTI, não tinha ninguém para me pegar, então, né? São histórias e milagres realmente intensos, né? Intensos. Segura um pouquinho para você contar mais em detalhe para nós. Fica comigo, tem mais Prova Viva do Poder de Deus, a gente volta já. A nossa prova viva de hoje venceu vários desafios, mas estava perdendo a luta contra a depressão. Continue conhecendo comigo esse testemunho. E aí, Virgínia, então, você estava dizendo da quantidade de enfermidades que você teve e que você é a prova viva do poder de Deus, porque por isso que você está aqui, né? Exatamente. Adriana, o que aconteceu? Eu tive 6 patologias identificadas pelos médicos, tá? Então, a zoster, baço e fígado aumentado, plaquetopenia, são plaquetas que elas oscilam, tá? A zoster no nervo da coluna, 3 hérnias de disco, uma coquileite, até esqueci uma delas, mas a pior delas, que eu vou te dizer, foi a depressão, tá? Eu tive um quadro muito sério pós-casamento, tá? E com parente, e aí realmente, quando eu decidi aos 55 anos de vida casar, né? Ali eu vi como uma oportunidade de criar a minha família. Meu marido já era viúvo, já tinham 2 filhos e realmente o nosso encontro não foi da forma que nós conversamos antes. E eu não poderia jamais deixar o caminho de Jesus para poder fazer nada que fosse contrário e principalmente viver debaixo de maldição, né? E aí eu tive problemas seríssimos com as pessoas que estavam convivendo conosco nessa época e eu acabei parando no hospital psiquiátrico. Fiquei 36 dias internada. Tá? Como eu já tinha vindo de um câncer, isso foi uma preocupação muito grande também, porque a gente sabe que as células cancerígenas, elas acabam se movimentando com as nossas emoções. E eu já tinha feito curas interiores, né? Então eu sabia ali naquele momento que eu precisava, né, agir conforme a palavra de Deus, né? Mas é incrível como que acontece com a gente, né? A gente é cristão, a gente conhece a palavra. E naquele momento eu sabia que Deus estava me sustentando todo o tempo, mas eu não consegui definitivamente vivenciar o que eu estava vivenciando, tá? E eu fui parar no hospital 36 dias. Como eu já tinha vindo de algumas questões também profissionais que me deixaram... uma empresa mesmo que eu tinha, né, que eu trabalhava e que elas não suportaram essas quedas minhas por causa das minhas enfermidades, né, tudo aquilo veio muito à tona, né, e naquele momento casada, eu realmente foi
como se fosse uma gota d'água. Né? Eu acreditava que Deus tinha para mim uma família, eu acreditava que Deus tinha para mim a cura, mas eu não acreditava que eu tinha que viver dentro de uma proposta de quase um bordel na minha própria casa, tá? Vindo de uma pessoa que é o filho do meu esposo, né? E nós tivemos brigas horrendas, até que não tive coragem de tirar a minha vida, porque esse quadro de tirar a vida suicida na minha família, ele é muito, muito... são várias pessoas que eu perdi e que até hoje eu sei de lutas que estão havendo atualmente de 2 sobrinhas. E eu vejo isso assim, eu não tinha coragem de tirar a minha vida. Então, a única coragem que eu tinha era de dormir. Dormir. E isso me levou... Eu fui. Foram 36 dias de medicação... Quando você estava interna, e passei quase 1 ano e meio depois disso sendo tratada por psiquiatras, psicólogos, né? E o médico dos médicos. Dessas enfermidades todas que você descreveu, as 6 maiores que você teve, elas aconteceram concomitantes? Elas aconteceram ao mesmo tempo? E em quanto tempo elas duraram? Não. 2008 para cá. De 2008 para cá, elas foram... da retirada do meu útero, por causa de um sangramento, já há 3 anos. Depois a retirada do meu ovário, que aí foi aonde eu tive o câncer, né? Aí, de ovário, né? Aí, depois de alguns anos, eu tirei as trompas, que eu tive hidrossalpinge, né? E na cirurgia, onde eu fui tirar o ovário, o útero, foi a primeira, eu tive uma infecção generalizada, em função de ter, na hora da cirurgia, ter me dado hemorragia e foi perfurada a minha bexiga. E nessa perfuração da bexiga, eu fiquei 10 dias usando sonda, né? E daí veio uma infecção depois disso. E eu teria que ir para bloco cirúrgico de novo, tirar os órgãos todos, lavar, voltar com tudo para dentro. E eu disse que não faria. E naquele momento eu senti realmente que eu estava curada. E os médicos olhavam para mim assim com aquela cara de irresponsável você, fé irresponsável a sua, né? E eu dizia, eu não vou voltar. Faça alguma coisa que acabe com essa infecção, que não seja voltar comigo para um bloco. Do bloco, realmente, eu não saio mais. E eu falava, pode levar para o bloco que eu saio. E essa eu falei, eu não saio. E o médico teve ele fez algo, né, que foi fazer como se fosse um exame ginecológico, ele furou aquela... É uma manga rosa, ele furou, me colocou em pé e ali desceu toda a infecção. Eu passei 72 horas sendo medicada no Hospital das Clínicas, porém, 1h30 depois eu estava andando dentro do hospital. Glória a Deus. Né? Deus. Então, assim, o que eu vejo, Adriana? Eu vejo que tem muita coisa para Deus fazer na minha vida através da minha vida. Muita, né? E que o inimigo não brinca de ser inimigo, né? Ele não desiste. E o que me fortalece, o que me faz seguir em frente, é saber que o Deus que eu sirvo e que o Deus que me sustenta, esse não falha. Dessas enfermidades todas que você teve, você está curada de todas elas? Eu estou tratando ainda da depressão, tá? Problema de coluna eu trato no Hospital das Clínicas, eventualmente eu vou para bloco fazer bloqueio cirúrgico, né? Bloqueio no nervo da coluna, tá? Plaquetopenia é uma coisa que ela não tem cura, porque ela vai e vem, né? É uma coisa, mas eu faço exames periódicos, né? Assim, de 6 meses eu faço exames, eu faço meu check-up. Mas como você falou, né? Já dizia que você não poderia estar falando, não poderia estar andando, um tanto de coisa, e você está aqui saudável? Sim. Não, quando eu dei o meu convite de casamento para ele estatalou o olho e falou... Como assim? Né? E eu disse para ele, vou casar. E ele ia no meu casamento. O que aconteceu é que na hora dele sair, ele não pôde ir para uma chamada médica. Mas hoje no Hospital das Clínicas, ele às vezes me convida para estar com eles. Eles já estiveram aqui também, com o pessoal da Clínica da Alma, para dizer que eu sou um fato inédito na medicina. Né? Você atribui tudo isso que você vivenciou a essa dificuldade de relacionamento dentro de casa e toda a instabilidade emocional que desencadeou essas questões psicossomáticas? Sim, sim. Até hoje. E você tratou, você curou os relacionamentos com as pessoas? Você pediu perdão, liberou perdão? Você já teve esse fechamento desse ciclo? Sim.
Há uns 10 dias atrás, meu esposo completou a idade, né? Nós fizemos o aniversário dele e eu convidei os filhos dele para ir na nossa casa. E foi uma surpresa, porque ele não sabia nem que eu ia fazer aniversário, né? E quando eu liguei, eles assustaram muito, acharam que o pai devia estar, no mínimo, né, doente, né? E quando eu falei o que era, eles de bom grado falaram que iria. E foi uma noite agradabilíssima, foi mais um milagre de Deus. Nós tínhamos um muro construído de frente para a gente, eu usei aqueles mesmos tijolos para fazer uma ponte. Mas eu não fiz isso para agradar o coração do meu marido, mas para agradar o coração de Deus, né? E no momento em que a gente faz isso, o que Deus faz é algo, assim, é incrível, é incrível. Deus está curando algumas outras enfermidades paulatinamente pela sua fé, mas a alma foi curada. A alma é totalmente curada. Glória a Deus. Essa é curada. Essa alma é curada, realmente. Por isso você pode dizer, né? Que o Senhor cura, que o Senhor opera, que Ele transforma e que Ele muda. Que muda. Independente da história da pessoa. Independente. Basta que a gente esteja alinhada à vontade dEle, né? E para ser verdadeira, né? Assim, Adriana, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente o cristão, de entender que nós podemos passar pelas coisas. Porque se nós estamos passando, algo está errado. Está errado, sim. É Satanás tentando desfazer aquilo que Deus tem para fazer. Então, errado não somos nós. Errado é Satanás que tenta fazer aquilo que ele não dá conta, né? Se mantiver com a fé, vai passar. O deserto vai passar. Vai passar. Dentro do deserto, ele está passando. Amém. Ele está passando. Amém. Né? Virgínia, muito obrigada por ter vindo ao programa. Muito obrigada por ter trazido a sua história, né? Você contou pelo menos 6 enfermidades aí que você teve, mas também está contando de um poder de Deus maravilhoso que pode restaurar todas as coisas. Continue declarando o poder de Deus. Todo o tempo. Deus te abençoe. Tempo. Amém. Com toda a sorte de bênção. Receba e retribua ela, cada um de vocês. Amém. Que essas palavras, esse testemunho possam chegar e realmente curar pessoas, porque é Deus quem cura. Amém. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Isaías 61:3. E dará a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. É indiscutível para qualquer ser humano que as nossas raízes geracionais interferem na seiva e nos frutos que desenvolvemos durante a vida. A influência do primeiro ensino que se recebe na infância, mesmo que rejeitada por nós, formata o olhar da vida, de como as pessoas são e como Deus é. Muitas alegrias surgem a partir desse primeiro referencial, bem como traumas e medos. Se nossas raízes de gerações estiverem podres ou sendo alimentadas de maneira errada, os frutos também serão podres, como resultado deste estado. Pode-se viver muitos anos preso a este modelo de resultado, acreditando ser o melhor a fazer, ou crendo que não tem como dar outra coisa a não ser um fruto podre. Mas isso não é verdade. Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, ele a arranca do solo seco e sem vida, transplanta para um lugar onde quer que ele surja com frutos para a glória dele. Ele chama de carvalhos de justiça aqueles que o aceitam como Senhor, Salvador e Libertador, pois foram tirados do exílio, da escravidão e plantados pelo próprio Deus para frutificar, restaurando-os das tristes situações em que viviam e tornando-se geradores de vida, com frutos permanentes e constantes. Observe hoje o que tem usado para regar a sua alma, a sua fé, o seu comportamento cristão. É água limpa ou produto químico? Nem tudo que é líquido é bom e saudável. Se você já foi arrancado pelo Senhor do terreno árido e replantado, seu fruto naturalmente será bom e doce. É inevitável que seja assim, porque além de mudar o local da sua história, quem gerou o crescimento foi o próprio Deus. Dessa maneira, você não tem controle nem sobre a docilidade dos seus frutos. Todos podemos dar frutos, bons ou ruins, podres ou firmes. O que diferencia cada um é onde a raiz foi colocada e o que ela recebe em sua base. Seu fruto tende a revelar aonde a sua raiz está buscando sustento. Decida hoje ser replantado por Jesus e dê frutos que exalam o poder dele. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação?
Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.